Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite com mais uma aula para darmos aqui continuidade à nossa temática, a qual estamos falando sobre os 10 mandamentos do Senhor e trazendo uma aplicação de forma bem objetiva daquilo que a Bíblia nos mostra também como desdobramento para o Novo Testamento, onde nós estamos falando então sobre os 10 mandamentos que nós temos como princípio do Antigo Testamento, para então aquilo que o Novo Testamento também nos dá o entendimento de uma forma um pouco mais ampla dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta. E nesta noite nós vamos falar sobre o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo, capítulo de número 20 e versículo de número 7. Então é um tema maravilhoso, como tem sido os demais. Falamos aqui uma introdução, falando sobre o Antigo e Novo Testamento, trabalhando sobre a inspiração plenária, da Bíblia Sagrada, mostrando, que ela é a palavra de Deus e não que ela apenas contém a palavra de Deus. Trouxemos ali alguns textos, como Pedro, como também lá em Timóteo com o apóstolo Paulo. E agora nós vamos falar então sobre o terceiro mandamento. Só para que os irmãos que estão nos acompanhando possam ver as ordens aqui dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, nós vamos ver no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Depois nós temos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E isso nós trabalhamos na aula passada e retrasada. Agora nós vamos falar no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois, na próxima aula, será o quarto mandamento, onde nós vamos abordar: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois nós vamos ter a quinta, o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. Depois nós temos o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último mandamento, nós temos: não cobiçarás a casa do teu próximo. E para a aula de hoje, então, nós vamos falar o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 7. E nós temos ali já preparado, de antemão, para nós abordarmos este tema, esta temática. Por exemplo, o nome de Deus representa Ele mesmo. E aí nós vamos ver aqui, sem sua divina natureza, seu infinito poder e seu santo caráter. E nós vamos ver aqui, qual o nome de Deus? É uma pergunta retórica, logicamente, para nós darmos aí um embasamento dentro daquilo que a Bíblia nos propõe sobre esta temática. Aí eu coloquei assim: porque conhecer o Senhor pelo nome, então é um questionamento retórico. No caso de Deus, é muito mais do que um conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. Olha só, é o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Então, através dos nomes que a Bíblia vai nos apresentar, nós vamos compreender então que é através desses nomes que nós, homens, compreendemos as qualidades da divindade do Criador e o Criador em si. Depois nós temos: Deus é conhecido na Bíblia por vários nomes. E aí eu classifiquei alguns nomes, logicamente, talvez aqueles mais conhecidos, para que nós pudéssemos aqui então trabalhar de forma sucinta e objetiva para nós compreendermos um pouco daquilo que a Bíblia tem para nos apresentar sobre esta temática, a qual no Antigo Pacto o povo de Israel estava então entrando, para entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio, repetição da lei, agora em Êxodo, mostrando então que Deus estava ordenando, através das 10 palavras, dos 10 anunciados, que são conhecidos como os 10 mandamentos. E aí o Senhor fala para: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Com isso, nós vamos ver o nome, então, hebraico, que seria, então, o tetragrama, que nós temos YHWH. E aí nós vamos observar, então, que este primeiro nome seria o nome de Deus, né, a qual a Bíblia nos apresenta. E este nome, ele não tem uma pronúncia exata entre o contexto judaico-cristão de toda a história, devido a uma questão onde nós observamos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e com isso o hebraico bíblico, o hebraico antigo, ele era um hebraico que não tinha os sinais massoréticos. Isso quer dizer o quê? Não tinha as vogais. Então o hebraico bíblico, o hebraico antigo, a qual o Antigo Testamento foi escrito, é um hebraico onde só tinha consoantes. E com isso, esta palavra, que seria então, e que era o nome de Deus, e nós não sabemos a pronúncia, seria então soletrado de forma que Yud, Re, Vav, Re. Seria então esta palavra que no português agora temos ali YHWH. Então nós não sabemos a pronúncia, mas seria então o nome de Deus. Mas isso veio a acontecer no contexto, né, histórico bíblico pelo fato de os escribas, quando faziam as cópias, né, daquilo que era os textos do Antigo Testamento, podemos aqui dizer até o da Torá, nós vamos observar que era como se estivesse dentro de uma sala, porque não existia gráfica na época, e com isso um rabino ou um escriba estava então diante dos demais, começava então a soletrar palavra por palavra, letra por letra, e eles começavam então a compilar. Então aquilo que o rabino ou o escriba falava, os demais escribas escreviam pautadamente, escreviam de forma minuciosa. E só para título de conhecimento, nosso português, nós lemos da esquerda para a direita. No hebraico é ao contrário, é da direita para a esquerda. E aí nós vamos observar então que esta palavra, por não ter ali os sinais massoréticos da época, e também porque tinha-se um costume entre os judeus, por causa deste mandamento, uma grande reverência, né, com o nome do Senhor. E eles, com o cuidado, né, por causa deste mandamento, eles começavam a escrever então ali, né, a repetição daquilo que o escriba mencionava, e eles deixavam lacunas. Depois eles faziam então a sua purificação para depois então colocar somente este tetragrama, que do hebraico para o português nós vamos ter então YHWH. Então nós não sabemos a pronúncia. Há alguns estudiosos que trabalham aquela ideia de Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde fala do eu sou, mostrando que Deus ele é autoexistente. Com isso, nós vamos ver que com o passar do tempo, veio então os sinais massoréticos, que então são inseridos no texto hebraico, que se torna então, né, vamos dizer, como temos uma tradução, a Stuttgartense, hoje na atualidade, que já é um hebraico massorético, que veio então os massoretas estudiosos, começaram então a introduzir de 500 a 1500 depois de Cristo. Com isso então, para o português, nós temos esta palavra, este nome de Deus, como Iavé, ou Javé, ou Jeová. Depois nós temos ali a palavra Senhor, todo em caixa alta. E isso, na verdade, para nós que temos a Bíblia em português, toda vez no Antigo Testamento que nós observarmos no texto sagrado, no texto bíblico, mesmo que em português, né, a palavra Senhor, toda em escrito em caixa alta, nós podemos fazer um círculo sobre ela, ou um traço sobre ela, escrever embaixo Jeová, ou Iavé, ou Javé, que seria então o nome de Deus. Então toda vez que o tetragrama aparece no texto hebraico, no português é colocado Senhor todo em caixa alta. Depois nós temos a palavra Elohim. A palavra Elohim, a priori, vamos dizer assim, etimologicamente, ela quer dizer primeiro deuses. Depois também vai trabalhar dentro, né, do significado desta palavra, governadores, juízes, anjos,
seres espirituais. Mas toda vez que ela está no texto hebraico, nós podemos observar, por exemplo, alguns escritores. Por exemplo, Esdras da Costa Bento, que faz uma preleção exegética lá em Gênesis, ele menciona, tanto ele quanto o Rabino Rashi, aonde nós observamos na Torá, no comentário de rodapé, das notas de rodapé da Torá, também menciona, Ezequias Soares também menciona, e outros teólogos, que toda vez que a palavra Elohim aparece no texto hebraico para se referir ao Senhor, ela sempre vem com o verbo correspondente no singular, para mostrar que Deus, na verdade, ele é um. Mas, como a palavra etimologicamente Elohim quer dizer deuses, vai também falar, quando está no texto hebraico, que é Deus. E sempre com o verbo correspondente no singular. Então nós temos aí um pressuposto cristão, e aí vou usar assim uma linguagem que muito fala o pastor Carlos Augusto Vailate, que sempre temos algum pressuposto quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Isso é inegável em todas as teologias. Mas quando nós observamos, por exemplo, em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso nos mostra então a pluralidade de Deus, que na verdade é um Deus, mas em três pessoas distintas. Porque nós vamos ver, por exemplo, na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos. Depois nós vamos ver em outros textos também do Antigo Testamento, mas para nós resumirmos aqui, por exemplo, 1 João 5, capítulo 5, versículos 6 e 7, há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. No batismo de Jesus, temos Jesus no Rio Jordão, temos o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba, não que ele seja, mas ali nós sabemos que tem toda uma questão de metáfora, de simbolismo, e também a voz do Pai que dizia no céu, este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, ou em quem me comprazo, ou, em outras palavras, em quem tenho prazer. E aí nós vamos observar então que a palavra Elohim, ela também está mostrando no texto hebraico um Senhor, Deus. Né? Depois nós temos a palavra El, que também é traduzido por Deus. Temos Adonai, que muitas das vezes foi de forma coloquial, geralmente colocado ali pelos escribas, em lugar do tetagrama, pelo fato do temor que eles têm concernente a este mandamento. Muitas das vezes foi colocado Adonai. E Adonai quer dizer Senhor. Então, toda vez que você encontrar na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, por exemplo, a palavra Senhor apenas com S maiúsculo, não todo em caixa alta, você vai ver que está se referindo a Adonai. Toda vez que ele estiver todo em caixa alta, está se referindo então ao tetragrama, que aí no aportuguesado, como aqui já mencionei de antemão, quer dizer então, quer dizer Iavé, Javé ou Jeová. E aí nós temos também Deus, que aí não seria um nome, né? Mas está se referindo à sua totalidade, todo-poderoso. Temos também Pai, que também não é nome, mas eu coloquei aqui como destaque. Por exemplo, um texto que me chama muita atenção concernente a isso é lá em Hebreus capítulo número 12. Porque Pai vai falar de relacionamento de Deus com a humanidade. Né? Não é um deísmo, onde as pessoas pensam que Deus ele deixou a humanidade a quem é o Criador e deixou a humanidade, né, vamos dizer assim, como se estivesse órfão, né, sem eira nem beira. Não, nós podemos observar que Deus ele se relaciona conosco. Ele é um Deus transcendente, mas ele também é emanente. Ele é todo-poderoso, mas ele também se relaciona de forma pessoal. E com isso, então, nós vamos ver que lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, vai falar então Pai. E aí é interessante porque o texto bíblico menciona que Deus ele exorta a todo aquele ele tem como filho. E aquele que se submete a Deus como filho, ele na verdade se torna, né, ter um relacionamento com Deus como pai. Mas aquele que não aceita a disciplina do Senhor, a exortação do Senhor, a Bíblia diz que ele fica então como um bastardo.
Alguém, certa feita, mencionou em uma aula de teologia, dizendo que o bastardo também é filho. E se você procurar tanto na literatura em português, como também no próprio grego, vai nos trazer então que a ideia e o significado etimológico que bastardo, ele é filho, mas não legítimo. Então a Bíblia diz que todo aquele que se submete à disciplina do Senhor, ele tem um relacionamento de filho para com Deus. E a Bíblia também menciona ali que a exortação, a disciplina, a priori, parece não ser muito boa, mas com o passar do tempo, vai ter o fruto. E agora, para nós concluirmos, temos este mandamento. Portanto, diz respeito à santidade do Senhor, tá, irmãos? Então, vai mostrar a santidade do Senhor para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão. Depois, tomar o nome do Todo-Poderoso em vão é mencioná-lo de modo banal, profano, secular e irreverente. Seria então, por exemplo, em conversas triviais. Muitas das vezes há pessoas que em rodinhas de amigo brincam com o nome de Deus, muitas das vezes falam palavras, brincam, vamos dizer assim, com coisas espirituais, falta de temor. Então, na verdade, este mandamento ele aplica-se agora na graça com muita amplitude diante do Senhor, para que possamos então conseguir, estarmos aí diante da vontade do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, mantendo e tendo o nome do Senhor de forma em santificação, glorificando através das nossas vidas, e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar então este mandamento para que nós possamos então ter um relacionamento particular com Deus. Como diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus nos deu o Espírito a qual clamamos Abba, Pai. Abba no aramaico quer dizer paizinho querido. Por quê? Porque na cultura judaica em si, nós observamos, segundo a Bíblia, King James, na nota de rodapé, menciona, por exemplo, que era por costume judaico não citar Abba para Deus, apenas para pai humano. Por quê? Porque eles tinham tanto temor, e era não só o temor, mas acabava sendo como algo apenas religioso. Eles tinham uma religiosidade tão extrema que chegava a afastá-lo de Deus. Por quê? Porque não conseguiam ter uma profunda intimidade com o Senhor, e isso o afastava então de um relacionamento profundo com Deus. Então, que nós possamos ter o Espírito Santo, a qual clamamos Abba Pai, Paizinho querido, e possamos então, como Jesus, poder então se aproximar de Deus e glorificar ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é santo e Ele é justo. A próxima aula, então, será o 4º mandamento, a qual nós vamos falar: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esta noite, por esta oportunidade, e que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por cada vida, por cada um dos teus filhos que aqui estão, e por tudo quanto aprendemos nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida, que o Senhor possa entrar de uma forma toda especial em cada coração, em cada família, que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus.